os precursores, para que preparasse o caminho de uma nova era, o caminho de um amadurecimento da humanidade que já estava para entrar na sua maioridade, que foi quando Jesus veio. Jesus, ele chamou a todos. Esses que nós dissemos foram chamados e receberam um chamado, mas Jesus veio para chamar. E quando ele veio, ele viveu até os 30 anos em Nazaré e mudou-se para Cafarnaum. No caminho ele começou a fazer a sua trajetória messiânica, vamos assim dizer, pregando a sua doutrina, fazendo milagres. Chegando em Cafarnaum, na beira do lago, ele olha os pescadores cansados de tentar pescar. Não conseguiam, ficaram o dia todo. Ele chega e fala para eles, para Pedro, que ele notou a ascendência de Pedro sobre aqueles pescadores. Jogue a rede naquele local. Pedro disse, mas, Senhor, nós tentamos o dia todo e nós não conseguimos. Falou, jogue a rede naquele local. Jogou. Quando Pedro jogou, os pescadores, Pedro e alguns dos apóstolos jogaram, as redes saíram cheias de peixes, quase rasgando. Ficaram numa alegria. Aí Jesus disse para Pedro e para André, primeiramente, dois irmãos, siga-me que eu os farei pescadores de homens. O chamado de Pedro e de André. Nessa mesma ocasião, ele passa por mais dois outros irmãos, João e Tiago. Os convida, eles aceitam o chamado. Um pouco mais, uns dias depois, ele vendo um cobrador de impostos na beira do lago, chamado Levi, que nós conhecemos como Mateus. Ele simplesmente diz, siga-me. Mateus deixou tudo e o seguiu. E assim ele foi chamando todos os seus apóstolos, os 12. Todos receberam esse chamado e o seguiram. Mas ainda não entendiam a sua missão, a verdadeira missão de Jesus. Tanto é que ele foi traído por Judas. Mas Judas o traiu achando que ele chamaria seus exércitos, Jesus, para o salvar e o libertar. Porque não entendeu a missão daquele homem. E não era para isso que ele estava lá. Tanto é que ele disse para Pilatos, se eu fosse rei aqui, eu chamaria os meus exércitos, eles me libertariam. Não aguentando a consciência pelo erro cometido, Judas suicidou. Recebeu o chamado também, mas não entendeu. Esse foi o primeiro chamado de Jesus a esses apóstolos. Mas eles entendiam ainda que aquela missão daquele homem ainda seria como um guerreiro. E no decorrer da trajetória dos 3 anos que andaram com Jesus, eles começaram a ver que não era aquilo. Mas como? Não é um guerreiro que vai entrar com um exército para devolver a Judéia aos judeus, que estava sob o jugo romano? Ainda não tinham se conscientizado da missão de Jesus e deles próprios. Judas reconheceu isso quando traiu Jesus. Não suportou a ideia da traição, se matou. Pedro, na ceia, que a gente fala a última ceia, que era a ceia de Páscoa, a Páscoa judia, que não tem nada a ver com a Páscoa católica, Jesus falando sobre as previsões do que poderia acontecer, ele disse, não, eu vou com o Senhor até o fim, eu morro pelo Senhor. Jesus disse, Pedro, Pedro, antes que o galo cante, haverá me negado 3 vezes. Jesus foi preso no Monte das Oliveiras,
entra no átrio da casa de Caifás ou de Anás. Uma pessoa reconhece e diz: você é aquele homem que anda com Jesus? Não, não sou não conheço. E mais lá dentro, outra pessoa reconhece e diz: olha, mas você é Galileu e anda com aquele Galileu que está preso. Não o conheço. Aí Pedro se assustou e foi saindo. Lá no átrio, na porta, no portal, uma mulher falou: não sou que não conheço. O galo cantou. Diz Lucas que Jesus olhou para trás, Pedro olhou para Jesus, chorou, entendeu que aquele homem não era um guerreiro como todos os outros que vinham pela história da humanidade subjugando os judeus. Tomé, quando foi avisado que Jesus tinha ressuscitado, não acreditou. Só acredito vendo. Jesus aparece na frente dele e diz: toca minhas chagas. E um a um, foi pouco a pouco reconhecendo a verdadeira missão de Jesus. Foram chamados por uma segunda vez para a realidade das suas vidas e das suas missões. E se desincumbiram dela com muito amor. Pela morte de Judas, tinha que ser substituído, porque o colégio que Jesus tinha escolhido eram 12 pessoas. Por sorteio, foi escolhido Matias. Todos, à exceção de João e de Felipe, foram mortos. Bartolomeu, antes de ser morto. Uns foram mortos por machadadas, outros por flechadas. Um Tiago foi decapitado, o outro foi jogado de cima do templo e apedrejado. E essa aí foi a história desses apóstolos. E vem mais um chamado. Eles foram chamados e aceitaram esse convite. Um perseguidor de cristãos, de acordo com o livro Paulo e Estevão, porque Abigail, sua amada de Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, ele já perseguia os cristãos, mas revoltado, porque ela tinha se convertido ao cristianismo pelas mãos de Ananias, ou pelas palavras de Ananias, e havia sido abandonada por Paulo quando descobriu que era irmã de Estevão, que havia sido sacrificado por ser cristão pelo próprio Paulo. Que nem um louco desesperado, pegou uma guarda, autorização do Sinédrio, uma carta branca para fizesse o que quisesse em Damasco. Ou seja, poderia matar, poderia julgar injustamente ou parcialmente aquelas pessoas denominadas cristãs, e indo com um grupo de soldados, seu cavalo assusta e cai, ele cai do cavalo. De repente uma luz se abre, e no meio dessa luz vem caminhando um homem, que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo diz: quem és tu, Senhor? Ele responde: sou eu, Jesus. Naquele momento, tudo da vida de Paulo, todos os erros cometidos ficaram para trás. Ele simplesmente disse: o que queres que eu faça? Recebeu o seu chamado. Tudo que ele tinha feito de errado em 30 anos, ele em mais 30, ele conseguiu como que reverter todos os erros. Apanhou em nome de Jesus, foi expulso dos lugares em nome de Jesus, foi condenado à morte, precisou fugir, foi apedrejado. E ele trazia tantas cicatrizes no corpo, que quando olhavam, ele dizia: são as marcas de Cristo, olha que beleza. Morreu por Jesus, decapitado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, porque disse que não era digno
de morrer como seu mestre, crucificado de cabeça para cima, fizeram sua vontade, o crucificaram de cabeça para baixo. E assim foi. Tempos depois vem Agostinho, no século IV. No século XIII, no século VII, um novo chamado, para que colocasse o cristianismo nos seus trilhos. Esse homem chamava Maomé. Recebeu o chamado de Cristo para que recolocasse o cristianismo às suas bases. Mas confundiu a sua missão e da sua doutrina, da sua mente, do cristianismo e do judaísmo, ele criou o islamismo. Mas a ideia não era fazer com que se matasse as pessoas, se matasse os infiéis, mas muitas vezes as palavras colocadas eram interpretadas de uma forma literal, em que levavam aos extremos. E até hoje a gente vê essas pessoas estourando seus corpos para matar as outras pessoas, os muçulmanos. Não foi isso que Maomé queria, mas infelizmente foi mal interpretado. Jesus não cansa da gente, e ele constantemente nos manda esses enviados, convidados, que são os chamados. No século XIII ele convida um rapazinho, o nome dele era, salvo engano, Giovanni, e por a mãe dele ser francesa, chamava ele de Francesco, de francês, Francesco. Seu pai chamava ele de Francesco. E ele ficou conhecido como Francisco de Assis, da cidade de Assis. Francisco, ele era um jovem boêmio, gostava da noite, como todos os jovens naquele período, não tinha muita responsabilidade, nenhum pensamento muito. E teve uma guerra, e ele foi. No retorno dessa guerra, ele ficou muito doente. E ele começou como que a ter visões e a ver as coisas que aconteciam e se sentir tocado. Tocado num chamado que dentro de si pedia para que ele se modificasse. Um dia ele ouve uma voz que diz: Francisco, reconstrua a minha igreja. Ele não entendeu, e ele achou que a igreja fosse uma igrejinha de pedras que tinha na Umbria, e ele foi reconstruindo aquela igrejinha de pedras. Dizem que Francisco era imitador, a cópia fiel, de tão bom que Francisco de Assis é. Não era, porque não morreu. Ele passou por dificuldades, sofreu, chorou, foi humilhado, morreu cego porque teve um problema na vista, precisaram furar os seus 2 olhos, surdo porque teve um problema de ouvido, furaram os 2 ouvidos. Com 40 anos de idade, ele falece, morre. Nesse período também, uma jovem se apaixonou pela ideia de Francisco, não por Francisco, e o seguiu também. Deixou tudo que tinha, uma jovem de muitas posses, chamada Clara, conhecida como Clara de Assis, que deu origem às Clarissas. E a humanidade, Deus, Jesus, vendo que ainda não conseguíamos entrar nos trilhos, fez mais um chamado ainda. No ano de 1500 e pouquinho, Martim Lutero, na sua consciência, não concorda com algumas normas da igreja, e ele, como um monge, um padre, vamos assim dizer, fez 95 teses e pôs na igreja que ele pregava, foi excomungado. Ele não concordava com venda de indulgências, não aceitava, foi perseguido, houve uma interpretação equivocada também das suas ideias e criou-se o protestantismo. Mas quando Martim Lutero começou a lutar contra essas ideias que ele não concordava, ele queria restabelecer
aquele cristianismo primitivo dentro do poder temporal daquela época, a igreja. Foi condenado à morte, mas um príncipe o protegeu. 1855, andando pelas ruas de Paris, Hippolyte Léon Denisard Rivail encontra com um amigo que lhe diz que as mesas estavam girando. Ele diz: olha, eu que sou estudioso do magnetismo, eu sei que as mesas estão girando, seria mais um novo chamado. Um ano depois, ele encontra um outro conhecido muito sério, que lhe diz: olha aqui, o Rivail, além das mesas girarem, elas estão respondendo perguntas. Ele falou: olha, mesa não tem cérebro, não tem osso, não tem nada, como é que mesa vai responder alguma pergunta? Aí ele falou: olha, aí alguma coisa tem. E quando ele viu e que ele perguntava e respondiam, ele falou: aqui tem alguma coisa por trás disso aqui. E essas coisas por trás daquela mesa que respondiam se denominaram espíritos. Em 1857 ele lança o Livro dos Espíritos com 501 perguntas, depois reeditado com 1019 perguntas. Allan Kardec, na obra dele, que ele não chegou a escrever, mas são tipo de relatos e memórias que ele deixou na sua gaveta e que fizeram obras póstumas, ele diz que ele enfrentou dificuldade muito grande, mas as maiores dificuldades que ele enfrentou foram com os próprios amigos, aqueles que se diziam naquela época espírita, que o perseguiam, o caluniavam, diziam que ele vivia às custas da doutrina espírita, e não era verdade, porque ele gastou tudo que tinha para poder levar essa doutrina a nós. Foi mal interpretado, puseram palavras equivocadas na sua boca, mas ele ficou firme. E nós podemos notar então que desde o dia de Moisés, todos enfrentaram dificuldades externas lá fora, porque tiveram que lutar contra tudo exteriormente. Os cristãos primitivos, até o ano 300 aproximadamente, eles eram mortos nas arenas como divertimento do povo romano. Soltavam os leões, soltavam as feras, os gladiadores, para matar aquelas pessoas, na maior parte, ou maior não, absolutamente, naquela época, inocentes. Mas não foi por acaso. Passaram por... Então era sacrificado. Na Idade Média, as médiums eram consideradas bruxas, queimadas vivas. Judeus e outras pessoas que não o catolicismo imposto eram espoliados de seus bens, porque não podiam acreditar num Deus, a sua forma que eles acreditavam. Então vê-se que nessa história da humanidade, muito sofrimento, muita dor, muito equívoco foi cometido por nós próprios, humanidade. E todas essas pessoas no decorrer desses séculos, milênios, sofreram muito para que a ideia de Cristo chegasse a nós, como ela chega hoje, pura, pela doutrina espírita, que é considerada o cristianismo redivivo. Nós recebemos o chamado agora, mas esse chamado que nós recebemos não nos obriga à morte, não nos sugere que possamos ser colocados numa fogueira para morrermos, como Joana d'Arc, que hoje é santa da igreja, mas foi queimada como bruxa, porque ouvia vozes de 3 santos, e não os renegou, teve o seu chamado. E nós ouvimos o nosso chamado. E esse chamado hoje, ele não exige o sacrifício da nossa vida, ele não nos cobra para que nós possamos tentar fazer lá fora, enfiar a nossa ideia na cabeça dos outros, obrigar com que as pessoas pensem como nós e sermos condenados à morte, de forma nenhuma. Pede simplesmente o sacrifício de nós próprios, mas não nós próprios vida,
nossas tendências. E hoje, esse chamado nos informa que nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a forma que nós podemos nos conduzir de acordo com a nossa própria vontade. Podemos matar, furtar, roubar, espoliar, estuprar, tudo bem, mas nos explica a doutrina espírita, tem consequências. Para toda ação, gera uma reação na mesma proporção, com exceção do amor, que cobre uma multidão de pecados. E essa doutrina começou a nos mostrar que esse chamado é para que nós lutássemos contra aquilo que nos incomoda, as nossas tendências negativas. Esse convite não pede para que a gente mais lute lá fora, para que a gente vá buscar inimigos e com a espada os converta, como foi feito durante algum tempo pelas cruzadas, em nome de Jesus. Só nos pede para que a gente possa, olha que interessante, paradoxal, sermos felizes. Esse chamado é para que a gente possa ser feliz. A ideia de Jesus, a doutrina de Jesus, o cristianismo, foi mal interpretado. Em 1857, Kardec, trazendo à luz a doutrina dos espíritos, porque a doutrina não é de Kardec, é dos espíritos, nos mostra que essa felicidade que nós buscamos no decorrer de milênios, porque nós não nascemos num túmulo e não vamos morrer num berço, nós não nascemos num berço e vamos morrer num túmulo, nós somos muito mais. Que essa felicidade que nós tentamos encontrar através das guerras, através da opressão, através da escravidão, que essa felicidade que nós buscamos através da luta desesperada por nada, que essa felicidade nos mostra a doutrina espírita, que é o cristianismo vivo, que está dentro da gente. Que disse Jesus? Onde está teu tesouro? É onde está o seu coração. E nós nos perguntamos, onde está nosso coração? Onde está nosso tesouro? Então buscamos na guerra, na opressão, buscamos no sofrimento, na dor, no sacrifício do nosso próximo e muitas vezes de nós mesmos. Não somos felizes. Não somos felizes. Porque nós interpretamos de uma forma equivocada o que é a felicidade. E isso nós só vamos encontrar no cristianismo, em Cristo, que a doutrina espírita nos explica como. Moisés, o que não fazer? Não furtarás, não matarás. Cristo, o que fazer? Amai vossos inimigos, fazei bem aquele que vos quer mal. Que a doutrina espírita nos explica como fazer. Como que eu vou amar o meu inimigo? Ama seu inimigo, não quer dizer que você tenha por ele o mesmo afeto que você tem por um amigo, por um parente querido. É simplesmente não revidar o mal. Só isso. Não revide o mal. E a doutrina espírita nos explica isso. Quando os teu braço e tua perna são motivos de escândalos e os teus olhos, arrancai-o. Antes nascer cego do que pecar pela visão. Que a própria reencarnação se encarrega disso. Às vezes uma pessoa tolhida da visão hoje pode ter feito o seu próximo sofrer desse mal, furtando a visão desse próximo. E hoje essa pessoa pede para vir com isso, a cegueira, a pedido. Então não é necessário que a gente fure nossos olhos, corte nossos braços e pernas, porque a nosso pedido, quando tivermos preparado para suportar determinadas provas e expiações, Deus nos concede esse pedido.
No livro Confidências de um Inconfidente, de Tomás Antônio Gonzaga, finado, falecido, morto, psicografado, espírito, ele diz de Aleijadinho, que quando ele veio com a hanseníase, com a lepra, que ele fazia aquelas esculturas, seu dedo caía a orelha, um pedaço do nariz, estava apodrecendo em vida, resignado. E aí ele explica lá, ele explica que Aleijadinho tinha sido um guerreiro muito feroz e tinha feito sofrer muitas pessoas, 400 ou 500 anos antes da reencarnação como Aleijadinho. E aí ele pergunta, mas por que demorou tanto tempo? Respondem os espíritos, porque ele não estaria preparado para essa prova se fosse naquele período. Hoje ele está. Então, quando a doutrina espírita nos explica que todos nós estamos no mundo de provas e expiações, sem exceção, nós temos as nossas expiações, os erros cometidos no passado, e que para nós nos realinhemos com a nossa própria consciência, hoje nós pedimos a prova pelas quais nós passamos. Esse é o nosso chamado. Qual é o meu chamado? Qual é o meu problema? Qual a minha dor? Qual o meu sofrimento? Então foi aí que eu errei. Aí é que eu tenho que ser resignado. Obviamente, lutar para conseguir superar aquela dificuldade, mas não, se não o conseguir, resignar-me àquela situação. No caso de uma deficiência física, tem como mudar? Não tem. Resignação. E a doutrina espírita vai nos explicando como viver, como buscarmos a felicidade, e que todo esse sofrimento e essa dor pelas quais nós passamos hoje, graças a Deus que nós recebemos esse chamado, são passageiras, são momentâneas. Não diz, ela nos diz que nós não estamos aqui na terra de Deus por ser um lugar de provas, um lugar de sofrimentos e dores, de flagelo. Não, é um lugar de educação, educandário, porque está nos educando. É um hospital, porque está nos curando. A terra não é um vale de lágrimas, é uma escola que nos ensina através do método pedagógico de Deus, que é a dor, a nossa própria regeneração, porque não usamos da primeira lei, que é a lei do amor. Então a doutrina espírita, através dos seus princípios, através das suas obras, através das suas lições, nos chama para que comecemos essa renovação, essa transformação moral, nos mostrando que essa felicidade nós não precisamos buscar lá fora, porque ela está muito próxima. Conquistamos o macro, estamos saindo do nosso sistema solar, já descobrimos todos os tipos de micróbios, de bactérias, nós temos potentes equipamentos para descobrir isso tudo, mas ainda nós não descobrimos a nós mesmos. E embora com o nosso corpo apodrecido, sendo jogado no monturo como Jó, que diz, Senhor, já aproveitei, já tive todas as glórias da vida, tudo me deste, hoje estou na miséria, em cima de um montículo de estrume. Obrigado, Senhor, por ter me testado. E a doutrina espírita nos traz esse conhecimento. Nosso chamado é esse. O único chamado não é brigar contra a humanidade, é convertermos a nós mesmos, através dessa transformação moral, porque é só assim seremos felizes. Fomos chamados que possamos ouvir esse chamado de Jesus que nos explica: você quer ser feliz? Seja feliz, mas procure seguir o caminho, a minha verdade e a minha vida, porque só vai ao Pai através de mim. Essa é a lição do Evangelho da noite. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida. Muito obrigado.